Eu acompanho o Ivan Barão há um tempo. Caso você não esteja familiarizado com esse nome, o Ivan Barão é aquele rapaz de terno branco que subiu a rampa do Palácio do Planalto juntamente com o presidente Lula. E assim, quando eu comecei a acompanhar o conteúdo dele, eu me percebi uma pessoa assim muito capacitista, extremamente. E tipo, eu eu me coloquei nessa luta, sabe? Pra ir desconstruindo isso que me foi ensinado desde pequenininha e que tá grudado no meu cérebro. Eu tento fazer essa limpeza no meu cérebro pra evolução de uma sociedade mais justa e inclusiva. Às vezes também, tipo, inconsciente, eu falo, seu retardado, essas coisas, mas é uma luta diária pra desconstruir o capacitismo. Hoje eu estava rodando a minha For You, só que eu perdi o IB do menino, eu não vou saber agora. Quem usa TikTok sabe como é que é, né? Às vezes você dá aquela atualizada sem querer e tipo, tchau vídeo. E assim, o vídeo desse menino alugou um triplex na minha cabeça que eu quero dividir com vocês. Basicamente, ele fala sobre a inclusão de crianças deficientes, PCDs, no âmbito escolar, com as crianças que são ditas assim pelo meio capacitista normais. E eu queria fazer uma pergunta para você. Com quantos cegos você já estudou? Com quantos surdos você já estudou? Com quantas pessoas, uma pessoa que de repente não vai ter uma perna, não vai ter uma mão, qualquer outro tipo de deficiência, assim, uma pessoa cadeirante, você já estudou? Eu tenho 100% de certeza que a resposta vai ser zero. Mas assim, esse vídeo me fez desbloquear uma memória que vai me fazer eu dar um exposit na minha ex-escola. Assim, eu acredito que muitos de vocês não tenham assim uma memória afetiva muito boa com a escola. Eu também não tenho. Aí vou te falar que a língua chega a coçar pra eu não dizer o nome pra eu falar o nome da escola, mas eu não quero arrumar confusão, só quero assim botar uma reflexão no jogo aqui no meu Instagram. E é uma escola assim famosíssima no meu bairro. Quando eu entrei nessa escola, era 2012, não faz muito tempo, 2012. E eu estava na 7ª série. Juntamente comigo entrou uma garota que ela tinha 18 anos. Aí você vai me perguntar: nossa, mas que irresponsável, que burra, como pode? 18 anos tem que estar na faculdade, tem que estar indo na escola de direção para aprender a tirar carta, tem que estar arrumando emprego, não tem que estar em 7ª série. Calma. Ela tinha uma deficiência auditiva. Eu não vou me lembrar muito bem como é que era, mas tipo, ela usava aparelhos nos ouvidos e tipo, os sons, eu lembro que ela me explicando, os sons, eles incomodam bastante. E eu lembro dela falando assim: quando eu converso com uma pessoa, é como se eu estivesse conversando com ela no telefone. Eu não consigo ouvir a voz da pessoa do jeito que ela ouve, sabe? Parece que é uma ligação telefônica, uma chamada de vídeo. E você via que ela tinha algumas dificuldades. Como, por exemplo, a mensageira, a mensagem, tipo, a mensageira que era ela e a pessoa que ia receber a mensagem, era muito confuso, ela não sabia se expressar muito bem. Por exemplo, e ela não falava palavras assim de uma maneira clara, sabe? Em vez de falar português, ela falava: Guilherme. Eu lembro dela falando essa frase. Uma pessoa assim, por exemplo, se fosse eu falar: oi, Guilherme, você sabe qual é o nome da professora de português? Ela dizia assim: oi, Guilherme, você sabe o nome da professora de português? Então, e também quando tinha outro mensageiro e para ela receber a mensagem, era meio difícil. Eu não sei, tipo, qual. Ela não era surda, mas eu não sei explicar direitinho como que era a
essa deficiência que ela tinha, até porque ela não foi muito bem incluída, não foi muito bem incluída na escola. Sabe quanto tempo que essa menina ficou na escola? 3 anos? Não, 3 meses. Ela não chegou a completar um semestre. E assim, eu me lembro do professor de história falando que você vai mal nas provas, tá mal, hein? Nossa. Aí as pessoas falando, nossa, que feio, hein? Você tem 18 anos e tá na 7ª série, 8º ano, nossa, você já tá atrasada, que não sei o que, não. Tinha comentários, os comentários que faziam uma pessoa se sentir mal, atrasada, tudo mais. E assim, nunca teve um plano pra talvez uma palestra para falar sobre a deficiência dela, para acolher ela, para a gente abraçar a diferença dela e ela ficar lá no meio com a gente, sabe? Mas não, ela simplesmente foi embora da escola. Eu tenho certeza absoluta, as pessoas aí, eu não tenho contato com as pessoas dessa época, mas nessa época, e se eu tivesse contato, eu ia falar, não, é porque a mãe dela, não, é a mãe dela não, a irmã dela, que ela tinha 14 anos e estava no 1º ano do colegial, a irmã mais nova dela. A irmã mais nova dela decidiu brincar de pirulito com um menino do terceiro, eu não lembro se era do terceiro ou do segundo, mas ela foi brincar de pirulito no banheiro com ele. Pirulito é meio que um código, pirulito. Você me entendeu, né? Colocando a boca na botija. E isso foi contado pra gente por um professor. Aí tem lá, os Sherlock Holmes da vida acabaram descobrindo que era irmã dela. E isso quando ela já não estava indo pra escola. Naquele momento que a irmã dela deu aquela aprontada. Mas enfim, tipo, olha quais são os problemas da escola hoje. Não acolher as pessoas com deficiência, falta de educação sexual. Por quê? Você acha que se a gente tivesse uma, e tanto é que teve uma palestra de educação sexual, acho que 2 anos depois. Mas se essa menina tivesse sido acolhida, se esses dois tivessem sido acolhidos dessa pós-tragédia, e tivesse o assunto sexo tivesse sido tratado de uma maneira mais amena e não fosse um tabu, eu acho que não teria dado toda aquela confusão. E deu a maior confusão, nossa, uma bafafá, uma coisa muito assim. Enfim, teve esses 2 problemas. E no último ano que eu tava lá, entrou um professor de matemática. No começo do ano era uma professora de matemática, só que aí a filha dela sofreu um acidente e ela precisou se ausentar. Aí entrou esse professor de matemática. Perfeito de um babaca, não respeitava nada da educação. E assim, era tipo aquele cara da meritocracia, sabe? Tipo, tinha uma má vontade pra explicar as coisas. Tipo, sentava lá e falava: eu não tenho que explicar nada pra ninguém. Eu sei que a grande maioria de vocês não gostam de matemática, então vem aqui pra perguntar. Aí você ia na mesa dele pra perguntar, não era aquele acolhimento educacional, sabe? Era tipo, como você resolve esse problema? É cateto, hipotenusa. Tá, mas como eu faço isso? Cateto, hipotenusa. E ficava falando umas coisas assim, tipo, porque o fulano é burro, porque o bagunceiro da sala é burro, é ignorante, não sei o quê. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, e quando o aluno ele é inteligente, ele tem um potencial, só que ele tem uma certa dificuldade na vida no colégio. Aí, sabe o que ele me respondeu? Como assim? Isso não faz sentido. Inteligente ter uma dificuldade na vida do colégio? Como assim? Hoje eu vejo que ele é uma pessoa frustrada, sabe? Mas, assim, acabei refletindo. Tive uma brisa, assim, sabe? Um insight, tipo, a escola não é um lugar acolhedor, sabe? Nem para pessoas com deficiência, nem para os jovens
acaba não sendo pra ninguém. Brisas da Madruga.